Nossa quarta-feira especial, que alegria ter você aqui. Hoje vamos receber a psicóloga, a hipnoterapeuta, a instrutora de Mindfulness. Olha, dá até um nozinho na língua para falar isso. Ela vai nos contar o que é, para que serve na nossa vida. Você faz várias coisas ao mesmo tempo? Tem milhões de pensamentos para cá e para lá? E às vezes nem se conectam, ou se conectam e contam uma história que não tem nada a ver com a realidade. Ah, vem para cá, aqui nós simplesmente Marta, com Rosa Mercaldi, para você aprender como conduzir o seu pensamento no momento presente. Seja bem-vindo. Olá, você está aqui conosco, aguardando Rosa Mercaldi. Como eu disse anteriormente, Rosa Mercaldi é uma pessoa linda, uma profissional espetacular e vai estar conosco hoje compartilhando o seu saber sobre Mindfulness. Um nome meio difícil de dizer, né? Mas é de uma importância muito grande na nossa consciência, no nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Rosa. É uma alegria receber você aqui. E eu quero que você conte um pouquinho para nós quem é Rosa Mercaldi, como é que você escolheu essa profissão. Conta tudo para nós. Seja bem-vinda. Boa tarde, Marta. Muito obrigada pelo convite, pelos elogios. Agora eu me sinto numa ansiedade, uma obrigação muito grande de corresponder a tudo isso, né? Eu espero que eu faça jus a isso. Bom, a minha carreira, eu acho que começou quando eu tinha uns 14 anos, tá? Eu estou na área da saúde desde adolescente, então. Quando eu tinha uns 14 anos, por aí, 13, 14 anos, eu optei em fazer um colegial numa escola que tinha técnico em patologia clínica. Porque eu já sabia que eu já ia seguir a área da saúde, eu já sabia, e não sabia muito bem por onde começar. E aí, naquele momento, fui fazer o Colégio São José, na época, e aí, quando chegou a época de estágio, né, nós tínhamos algumas vagas na Santa Casa e que não dava para todo mundo. Eu prestei o exame e eu passei. Só que aí, assim, nós tínhamos que fazer de 8 laboratórios, só um. E eu não queria só um, eu queria tudo. Aí eu resolvi montar um currículo, né, naquela época papel datilografado, um currículo que não tinha nada, só que eu ia na escola. E mal eu tinha tamanho, né? Era muito magra, pequena. Aí eu resolvi no hospital particular que tinha perto de casa, bati lá na porta do laboratório e falei que eu queria falar com o dono. E aí as pessoas me olharam e o que eu queria com o dono. E aí eu expliquei que eu queria fazer estágio. Aí as pessoas falaram assim, mas aqui nunca teve estagiário. Eu falei, também não faz mal, porque eu também nunca fui estagiária, então eu pode ser impetuosa, né, com 15 anos. Que maravilha! Eu falei, eu também nunca fui estagiária, então eu posso ser a primeira estagiária e vocês terem a mim como primeiro estagiário. E aí mandaram eu voltar um dia que tivesse o dono, né, o doutor Roberto. E aí eu voltei, falei com ele curioso, me olhava assim, meio incrédulo, e resolveu me dar uma oportunidade. E eu fiquei, e amei, né? Então eu passei minhas horas e acabei ficando lá, enfim, minha família conta, que eu trabalhava muito, não ganhava nada para isso, mas eu ganhei muito conhecimento. Muito, né? com certeza. Muita coisa. E aí, depois de fazer vestibular, fiz faculdade de enfermagem e obstetrícia, né? Porque aí eu queria fazer parto. Eu queria, naquela época pouco se falava de psicologia, não sabia nem o que era. E aí, no primeiro ano, eu tive a matéria psicologia dentro da faculdade de enfermagem. E eu me apaixonei. E eu fiquei no meio de dois amores. Eu não sabia por qual escolher entre dois amores. E eu fui. Aí, no terceiro ano da faculdade, eu tive de novo psicologia. E aí me deu uma certeza de terminar o que eu comecei e depois fazer também a psicologia. E foi o que eu fiz. Eu terminei a faculdade de enfermagem, fiz especialização em obstetrícia. E aí, nesse tempo, também eu abri uma loja, porque eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma. Sim, claro. Né? Então, e aí eu tinha um comércio, tinha a enfermagem e comecei a fazer psicologia. E aí eu tive que fazer uma opção que não dava para fazer tudo. Eu fiquei com a loja e com a psicologia. E aí, depois que eu me formei, depois de um tempo,
eu acabei, né, a dona do imóvel me pediu o imóvel, eu achei ótimo, falei, bom, agora eu vou só para a psicologia. E foi para onde eu migrei, né? Então, aí a minha especialização, eu comecei com psicoterapia junguiana, com psicossomática, fui fazendo trabalho de dor crônica e hipnose no Hospital das Clínicas, né? Foi quando, antes de virar especialidade médica psicológica, foi em 99. E aí eu acabei ficando lá por praticamente uns 4 anos, era para ficar 2, eu fiquei 4 também. E aí eu acho que minha vida é uma colcha de retalhos voltada à saúde, né? Então eu vou pegando os pedacinhos, costurando, mas ele forma uma colcha única. E aí eu fui indo, né? Uma série de especializações, até que saiu o conhecimento, uma palavra mindfulness, o que é isso, né? Do que se trata. E aí eu acabei me buscar, comecei a ler algumas coisas e só lendo e fazendo sozinho, eu achei que não ia desenvolver. Foi quando eu fui buscar formação na Unifesp, né, onde eu me tornei instrutora de Mindfulness. E estou aqui. Que então, caminho esse é um pouco lindo, da minha né? vida. Eu acho que aquele diretor da clínica lá falou assim, deixa eu aceitar logo, porque ela não vai sair daqui mesmo. Não ia. Então, ainda eu brinco que eu nasci naquele hospital e aí eu fui para ser estagiária, depois eu fui enfermeira obstétrica lá, né? E aí depois, quando eu saí, depois ele mudou de nome. Então, eu tive um começo meio fim lá dentro. Lindo, parabéns, viu? Uma linda história. Obrigada. E aqui estou. Como eu não consigo parar de estudar, gosto de estudar, sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, cada dia evoluindo. E te conhecendo do jeito que eu conheço, por isso que eu te convidei. Muito obrigada pelo reconhecimento, tem um saber rico, né? Se dedica, está envolvida com a ciência, está envolvida com a consciência, isso é maravilhoso. Sim. Né? E aí, sim, precisamos, né? Exato, e por isso que eu te convidei, porque eu te conheço e sei exatamente com quem eu estou falando aqui hoje. Né? Muito obrigada. Está falando com o nosso público hoje. E você também, que é uma pessoa extremamente comprometida e estudiosa também, né? Eu gosto muito de estudar. Me identifico até com a tua história, porque eu também tive um caminho assim persistente. Né? Eu queria e me envolvi com aquilo que eu queria e cheguei lá também. Né? Eu nem sei se eu cheguei lá, porque eu acho que ainda tem tantos lugares para chegar. Estamos né? chegando, estamos indo, né? Estamos caminhando. É verdade. Eu acho que eu tenho essa certeza que a minha missão, meu propósito são esses. Então, eu estou caminhando, né? Dentro daquilo que é o meu chamado, que eu sinto que é o meu chamado. É verdade. E você sabe, Rosa, que eu aprendo muito com esse programa. Eu aprendo demais, isso me encantou de tal maneira que eu não consigo mais ficar sem, sabia? Olha que coisa ótimo. interessante. Mas a vida é essa troca, né, de aprendizado, Exato. Senão não tem sentido, né? É verdade. Estamos sempre aprendendo um com o outro, né? Exato, é verdade. Então, Rosa, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você. O nosso tema é o que é mindfulness? Falei certo? Mindfulness, quase. Mas acho que vai treinando, exatamente, a gente treina, vai treinando. Eu pensava isso, falava, como que eu vou ser instrutora de algo que eu não sei nem falar, né? Então... Exato, mas ainda dá um nó na língua quando eu vou falar, dá um nó, é assim. Eu vou ficar escutando você falar e eu vou aprender. E aí depois a gente vê que o mais importante é o praticar e não o falar. O falar é o menos importante. É verdade, é verdade. Bom, e o que é mindfulness, né? Isso. Então, mindfulness começou quando John Kabat-Zinn, na década de 70, ele é um médico americano, começou, na verdade ele não é americano, né, mas ele está sediado nos Estados Unidos, em Massachusetts, quando ele começou o estudo, tinha uma curiosidade, né? Porque como que funcionava, o que os monges budistas tinham de diferente, eles tinham comportamentos e atitudes diferentes. E aí ele começou a estudar, né, o comportamento deles, o cérebro e etc. E a conclusão que se chegou era que a meditação que eles praticavam produzia mudanças no cérebro e, portanto, no comportamento e na forma de interagir com eles mesmos e com o mundo.
E aí ele começou a estudar meditação. E aí chegou num ponto que ele estudou bastante, mas assim, ele via tudo muito ligado ao budismo e à parte espiritual e religiosa. E ele era um cientista, né? E ele queria um trabalho que fosse laico, não fosse voltado apenas à espiritualidade, ou seja, fechado a um público pequeno, né? Que acreditasse naquilo ou não, e sim numa ciência, porque as evidências que ele tinha, os números, eram baseados no estudo científico. E aí, depois de um tempo, de várias trocas com outros profissionais, etc., ele chegou a essa outra discriminação. Então, mindfulness, né, nós não colocamos, esquece, se for colocar numa categoria meditação, entende-se como algo um pouco mais espiritual ou religioso. E o mindfulness é laico, né? Então trabalhamos mais com a questão de que são técnicas de mindfulness, né? Porque é laico, não depende de crença, não depende de religião, não depende de espiritualidade, qualquer pessoa pode praticar. Tá? Então foi quando rica, né? Sim, foi quando ele criou, né, essa nova técnica desprovida de religiosidade. Tá? Então, assim, é uma meditação? Depende, se nós formos colocar de uma forma científica, a gente vai falar, não, é uma técnica, né, de mindfulness, onde através do mindfulness nós alcançamos meditação também, estado meditativo. E meditação acaba ficando mais para um campo profissional, mais espiritual e religioso. Não sei se fica clara a explicação, porque é um pouquinho confuso. Esse claro. Limite é bem tênue. Não, eu acho que é muito esclarecedor no sentido que você não precisa acreditar nisso. Isso Exatamente. É uma técnica, é uma coisa que vai funcionar. Independente da sua crença religiosa, independente em qual Deus você acredita, não é? Independente Exatamente. de qualquer prática filosófica que você tenha, o mindfulness, assim. Isso, tá aí, é isso. Vou chegando. Vai funcionar. Né? Exatamente. Isso é muito bacana porque deixa aberto para um público maior. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso tem cara de coisa de espírito. Não é? Não. Mas não isso não leva a nenhuma questão filosófica que me faz desenvolver. Também não é. Né? Então, isso. O que é que isso vai fazer com você? De que maneira que isso vai te ajudar? Presta atenção, porque a Rosa tem informações maravilhosas. Rosa, fiz outra pergunta. Aqui, eu li algumas coisas, né? Por isso que eu falo que é rico esse programa para mim, porque eu começo a me envolver e aprender, até para eu saber perguntar, não é? A mindfulness está envolvido com neurociência, psicologia e essa questão que você disse de como o cérebro funciona para os budistas, né? Isso. Então, esse parece que são os pilares da técnica. É isso? Então, porque dentro dos estudos, né, chegou-se a essa conclusão pelas evidências exatamente da neurociência, da comprovação da neurociência, de como que funciona, né, a meditação, como é que funciona o mindfulness, né? Então, nós temos várias imagens, exames de imagens, PET scans e outras coisas, onde mostra o quê? Né? Um grupo de pessoas, cérebro mapeado em vigília, o cérebro... Deixa eu ver um pouquinho. O cérebro mapeado durante o sono e o cérebro mapeado num estado meditativo ou no estado mindfulness, né? E aí, assim, a gente tem diferenças das imagens nesses exames, né? Então, quando o cérebro está em vigília, então temos uma parte do cérebro que está ativado, outra menos, né? Porque no PET scan aparecem diferentes cores para os exames. No cérebro, né, quando está dormindo, no estado que a pessoa está dormindo, aparece outra área ativada. E quando nós temos um cérebro fotografado no momento de meditação, no estado contemplativo, no estado de hipnose, no estado, né, em alguma técnica de mindfulness, nós temos mapeado, né, nós temos as evidências do funcionamento
do giro do símbolo, principalmente, né? O córtex cingulado anterior, que é a parte que trabalha a nossa atenção, né? Por isso que, trabalhando com mindfulness, a gente aumenta com o tempo a atenção, foco e atenção, porque ele vai trabalhando muito essa área, né? O córtex pré-frontal, né, do lado esquerdo, que trabalha, regula as nossas emoções, a ínsula, que trabalha a nossa consciência corporal, tá? Então, de uma certa forma, ele vai ativar muito o nosso lado esquerdo e o córtex pré-frontal, né? E essa área do giro do símbolo e sistema límbico também, que é a área que dá prazer, diminui depressão, né? Aumenta a satisfação. E aí, como é que nós conseguimos ativar isso, né? Porque o mindfulness, contrário do que as pessoas acham assim, eu não consigo fazer porque eu não consigo ficar sem pensar em nada. Mas é exatamente isso, nós não ficamos sem pensar. Exato. Não pensar é morte. E nós estamos pensando o tempo todo. O que o mindfulness nos traz é exatamente essa consciência, eu estou pensando. E aí eu posso simplesmente observar meu pensamento, sem construir uma história com ele. Tá? E aí, quando eu consigo estar... Nós usamos muito a respiração como âncora para as práticas, né? E isso vai me trazendo uma consciência, que no dia a dia eu consigo perceber o que é pensamento e o que é uma imagem, né? E o que é uma história que eu estou criando com esse pensamento. Então, na prática, quando nós respiramos em torno de 20 mil vezes por dia, e nós não estamos atentas nenhuma das vezes. Nunca pensamos nisso, não é? Pois é. Quando nós começamos, né, a praticar os minutinhos que a gente faz e começamos a, né, prestar atenção na respiração, fazemos uma respiração profunda, quando eu inspiro, né, o meu pulmão se enche, vai abaixar o diafragma, que vai estimular o nervo vago, no freio vagal. Quando eu estimulo o nervo vago, né, eu vou ter o quê? Uma resposta do sistema límbico que vai dizer assim, tá tudo bem, né? Tá tudo em ordem, tá tudo tranquilo. Então, né? E aí quando as pessoas ficam nervosas, né, tem alguma coisa, intuitivamente a gente fala, calma, respira fundo. Não é assim? É. Respira, né? E os orientais sempre trataram que a respiração acalma o cérebro. Né? Então, aí vem a questão do respira. Então, quando eu inspiro, né, vem essa mensagem, tá tudo bem. E aí, assim, também o nosso sistema parasimpático no cérebro é ativado e vai produzir acetilcolina, né? E aí, assim, se nesse momento ainda a gente poder conseguir sentir alguma coisa boa ou pensar em alguma coisa boa, nós vamos produzir a ocitocina, que é o hormônio do amor, que a mulher fabrica na amamentação. Que lindo, né? E aí, praticando, porque tudo na vida é prática. Não é praticando uma vez, fala assim, agora eu, né, vou conquistar. Não. E assim, né, também desmistificando, mindfulness não é para iluminar ninguém, tá? Então, não é para produzir iluminação, nada disso. Então, a questão é para que serve? Né? Então, para que serve o mindfulness? Ele, com o tempo, ele vai trazendo uma série de benefícios, tá? Então, diminui a ansiedade, diminui depressão, diminui recidivas de depressão, tá? Nós temos estudos mostrando que em nenhum momento é assim, tira o remédio e coloca a prática de mindfulness, tá? Sim. Remédio, quem tira, quem prescreveu foi o médico. Então, a questão é, praticando, nós temos um resultado aqui, praticando mindfulness, assim como a medicação, tem uma diminuição de 50% de recidiva de depressão. Tá? Nós temos protocolos especiais, por exemplo, para droga, né, para drogadicção, onde faz com que as pessoas, né, que eram usuários de drogas, não voltem a usar drogas, não tenham recidivas de drogas, né? Diminui
a ansiedade, diminui a depressão, aumenta o foco, aumenta a atenção, aumenta a concentração. Então, melhora a dor crônica bastante, tá? Hoje é muito usado em dor crônica. E uma série de... aumenta a performance de esporte e assim a gente vai, com uma série de benefícios. Como? Praticando. Né? A prática é praticando. tudo, né? Exatamente, né? Então não é assim, vou fazer só as 8 semanas e aí, né, eu vou conseguir. Não, se você para, né, volta. Então é praticando, é todo dia. E é difícil a gente manter uma prática, seja do que for. Né? É verdade, é verdade. É difícil, mudar hábitos não é fácil. Então, tirar hábito, colocar hábito não é fácil. Né? Mas aí é uma questão da gente realmente colocar como um hábito, né? E fazer, nem que seja prática de 3 minutos, que ela é rapidinha. E o mindfulness, nós não temos só práticas formais que a gente tem que sentar e fazer. A gente pode ter, nós temos também as práticas não formais. O que significa isso? Por exemplo, né, tem que lavar a louça. Em vez de, ai, que droga, tem aquela pia cheia de louça, né, tenho que lavar. Peraí, vamos lavar a louça em mindfulness, aproveitar para praticar nesse momento. Né? Como é que é isso? Pega a esponja, né, faz conta com uma esponja, sente a textura, a maciez, né, aperta, põe o detergente, sente o cheiro, veja a espuma, né, passou num prato, deixa a água escorrer, percebendo o prato ficando limpo, a temperatura da água, né, o barulho. Então, é estar atento, prestando atenção naquilo que está acontecendo. Em suma, estar presente, né? O mindfulness é estar presente. Tá? Mindfulness é presença. Importante. Sim, Exato, porque a gente está no passado e no futuro, menos no presente. Exato. Né? Estar então, presente é conhecer-se, na verdade, né? Como você falou, assim, prestar atenção no pensamento que vai chegar, vai. Você só não precisa contar uma história sobre ele, né? Exatamente. De perceber-se, né? Não é pensar, né? Pensar, porque assim, a nossa mente pensa, a gente fala que nós temos a mente do macaco louco. O que é a mente do macaco louco? É igual o macaco. Vem uma série de pensamentos e não fica em galho nenhum, pula em vários galhos. É verdade. E a gente para. Você está pensando numa coisa, em outra, você fala, nossa, nenhum pensamento tem a ver com o outro. E às vezes nós criamos as histórias com algum pensamento e isso gera sofrimento. Por exemplo, vou andar no parque, vejo a Marta do outro lado, faço sinal para a Marta, e a Marta, nada. O que vai acontecer? Passar o dia inteiro pensando, nossa, ela nem me cumprimentou. O que será que aconteceu? O que eu fiz para ela? Aí eu vou ficar buscando. A última vez que eu encontrei, será que aquilo que eu falei ofendeu? Não, mas acho que não foi aquilo. Mas isso foi... E a gente faz isso constantemente. Né? Escreve um livro, né, com pensamento. Ou outro tipo de pensamento. Nossa, que antipática, né? Agora que ficou rica, nem cumprimenta, né? Que as pessoas... Olha, e assim, nós vamos criando pensamentos que nos levam ao sofrimento. A única coisa que talvez eu não pensaria é, nossa, talvez ela estivesse distraída e não me viu, ou estava sem óculos e não enxergou, né? Poderia ser a realidade. Se fosse a verdade, se eu tirar o óculos, não ia te enxergar. Então, a gente só não vai pensar nisso. Então, nós vamos criando um pensamento em cima disso, e essa história criada é a raiz do sofrimento. Então, aí nós aprendemos a trabalhar com o que é o primeiro sofrimento e o segundo sofrimento. Isso é uma técnica também. O primeiro é o quê? A Marta não respondeu ao meu aceno. Acabou. Os outros sofrimentos foram criados pelo meu pensamento. Então, assim, se eu tirar os outros e ficar só com o primeiro, eu vou sofrer menos e a vida fica mais leve e mais fácil de ser resolvida. Porque vira uma bola de neve, na verdade, né? Um vai e aquilo vai gerando. Aí você já lembra de outra coisa que aconteceu em outro momento, né? E quanto mais a gente pensa, cada vez que eu penso, é um sofrimento novo. Tá? Então, a gente volta a sofrer. E isso vai se instalando na mente como se fosse um processo novo, e não é. Tá? Então, quando eu pratico mindfulness, eu tenho a condição de perceber. Acenei, a Marta nem me respondeu. Nossa, será que ela está chateada comigo? Opa, para, Rosa.
sabe? Isso é um pensamento. Né? Você não sabe o que aconteceu. Ô, Rosa, então, isso acontece também quando uma pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo? Sim, principalmente nós mulheres, né, que começamos milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Homem tem mais uma tendência a fazer uma coisa de cada vez, né? Exato. A gente acorda, então você vai arrumar a cama, você encontrou um copo, leva o copo, no meio do caminho viu outra coisa, começa, você fala assim, nossa, comecei tudo e não terminei nada. E o Mindfulness traz para essa questão da presença. Eu estou aqui agora com a Marta, né? Então a minha interação é com ela. Isso não significa que eu não estou pensando. Virão pensamentos aqui aleatórios, né? Mas eu estou deixando para lá. Sim. Eu percebo que eu estou aqui, então eu me envolvo no momento presente e eu deixo o pensamento passar sem me ater a nenhum deles, né? Então eles apenas passam, são pensamentos. Exato. E me ocorreu uma pergunta agora. Isso está relacionado também à questão da hipnose? Tem um processo próximo? Como é que funciona? Perguntando que você trabalha com hipnose, né? Sim. Sim, eu já fui dar até uma aula sobre isso lá na Unifesp, né? Onde que está a diferença. Na questão da neurociência, né? O processo, as ativações são muito parecidas. Mas a diferença é assim, que dentro de um processo de hipnose, nós vamos fazer a pessoa ter uma dissociação, né? E entrar num relaxamento profundo, tá? Ou se não for uma técnica formal, né, de hipnose através de um transe, nós levamos essa mente, entre aspas, a se distrair, ou através de uma metáfora, ou de uma tarefa. Então, e é o oposto do mindfulness, que é você estar no presente. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou praticar mindfulness, estou ansiosa, vou praticar mindfulness para baixar. Esquece, porque, aliás, assim, o mindfulness trabalha com uma questão de não existe intenção para, é o que é. Então, se eu estou ansiosa, eu vou parar e eu vou observar essa ansiedade. Querer me livrar dela é aquela coisa que você corre do inimigo e ele corre atrás de você. Então, para e olha para ele. A hora que você olha a sua ansiedade e se percebe, o que eu estou sentindo? Nossa, estou tensa, meu coração está batendo muito rápido, estou respirando muito rápido, pensamento acelerado, a mão está tremendo, suando. Ok, não tem problema nenhum em estar ansiosa. Né? Então, a gente trabalha a aceitação desses sentimentos, das sensações. Está tudo bem eu me sentir ansiosa. É eu me dar conta do momento presente. Que é um fato, né? É um fato. É o que está acontecendo, é o aqui e agora. Não é eu me livrar da situação. Com a prática, aí vai falar assim, Rosa, mas então você está sendo contraditória. Você fala que diminui a ansiedade e tem que ficar com ansiedade? Não. Com a prática, a ansiedade diminui. Ela não vai deixar de existir porque nós precisamos da ansiedade. Um pouco de ansiedade, ela é necessária na vida. O excesso, ela paralisa, né? Ou traz crises, somatiza, traz outras doenças, enfim, incapacita. Mas um pouco nós precisamos, senão a gente não sai do lugar. É verdade. Tá? Então, tem dias que praticar, você fala, nossa, que delícia. E tem dias que você fala, meu Deus, isso não acaba. Que tormento. Opa, tô pensando. Segundo é uma vida inteira, né? Exatamente. A vida é assim. É verdade. Tem momentos que são agradáveis e tem momentos que não são agradáveis. Então, praticando mindfulness, também nós aprendemos a interagir com isso. Que nem todo momento é bom, nem todo momento vai durar para sempre, e nem todo momento é ruim o tempo todo. Que tudo passa, mas o que está acontecendo naquele momento é o presente. Se eu não estou me sentindo bem, não tem problema não estar bem. Mas aí eu poder estar presente nisso e perceber como eu estou. E não querer apenas me livrar disso. E a tendência aí fica no melhor, né? Sim, porque a gente acaba se conhecendo. O tempo que é eterno lá vai diminuindo, vai ficando mais fácil de fazer, Mas é que reduz a quantidade de ansiedade, reduz crise, né? E quando aparece, a gente identifica e fala, ok, tá tudo bem, né? Isso vai passar. E vai. Como que eu estou? Né?
E aí, assim, Agora. por isso, não existe intenção, não existe, eu vou praticar para. Não, esquece que isso não vai acontecer. A única intenção que nós colocamos para a prática de mindfulness, que é muito importante, que a gente trabalha muito junto, é a compaixão. Tá? A compaixão, ela é o básico para a prática de mindfulness. O que é compaixão? Porque a compaixão também é um termo muito confuso, né? Então, não é pena, não é piedade, não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade, nada disso. Compaixão é um sentimento que a gente tem deveríamos ter mais com a gente mesmo, mas nós temos mais com os outros, que eu desejo que você fique livre desse sofrimento. Então, é desejar que eu e as outras pessoas podemos ficar livres do sofrimento. Às vezes a gente não pode fazer nada pelo outro, mas aceitar o sofrimento dele, né, e desejar que ele fique livre desse sofrimento, isso é compaixão. Verdade. Então, Está poder muito trabalhar. Da empatia, né? Não, a empatia, eu vou até o lugar do outro e volto para o meu. Tá. A empatia, eu entendo que ele volta para o meu. Na compaixão, não. A compaixão, eu fico aqui, o outro fica ali, mas eu desejo, eu entendo e aceito o teu sofrimento. Eu não estou julgando, é sem julgamento, sem crítica. Mas eu desejo que você fique livre desse sofrimento. Tanto é que, assim, a prática de mindfulness diminui muito a síndrome de burnout nos profissionais da saúde. Sim. Exatamente por aprender a trabalhar muito mais com compaixão do que com empatia. Tá? Rosa, você tem algum caso para contar para nós de sucesso no seu trabalho? Olha, nessa pandemia, né, tive várias. Geralmente eu trabalho em grupo, né? Nós fazemos grupo de 8 semanas, né? Que são 8 semanas por quê? Deixa eu só dar uma geralzinha disso daqui para as pessoas entenderem, tá? Então, o Jon Kabat-Zinn, ele começou com o trabalho sobre redução de estresse baseado em mindfulness, tá? Então, o que significava isso? Por que 8 semanas? Porque foi o tempo que ele observou cientificamente que nós precisamos de 8 semanas com prática de, no mínimo, 10 minutos por dia para mudar algum hábito na nossa vida, tá? Então, você quer praticar um esporte, alguma coisa? Faça todos os dias por 8 semanas, no mínimo 10 minutos. Você vai incorporar isso na sua vida, para isso fazer parte da sua vida, né? E aí, a prática de mindfulness, o que é? É exatamente isso. Então, em 8 semanas, né, 2 horas, uma vez por semana com o instrutor e todos os dias fazendo em casa, no escritório, sozinho. E cada semana a gente aprende uma prática nova e a gente vai praticando durante a semana, né? E com isso você vai tendo o curso completo, né, das 8 semanas de mindfulness baseado na redução do estresse. E aí, através disso, você tem essa é a tua ferramenta, a nossa ferramenta para o trabalho individual, não é a formação para ser profissional. E através disso, né, quando começou a pandemia, por exemplo, né, muita gente, né, começou a ficar desesperada, sem saber o que fazer, e aí, no meu condomínio mesmo, eu acabei montando um grupo, que as pessoas estavam muito desesperadas, perdidas, pessoas que eu nem conhecia, começaram a me chamar para dar uma ajuda, e aí eu ofereci que o que eu tinha naquele momento seria, né, através de online, nós poderíamos nos encontrar e fazer a prática. E as pessoas aceitaram, e nós fizemos. E ajudou muito, né? O retorno dessas pessoas foi, né? Então, não estou mais com medo, não estou mais com tanta ansiedade, estou conseguindo lidar mais com o que está acontecendo e podendo ajudar outras pessoas. Então, as pessoas no início da pandemia, pelo menos as que eu tive contato, se beneficiaram muito. Eu sou voluntária numa instituição de deficientes visuais que se formam para massoterapeutas, né? Então, eles têm ou baixa visão é se a pessoa tem até 20% da visão, ou cegos totais, né? E eu levei para lá o mindfulness também. E o retorno que eu tive da grande maioria é que
diminuíram as quedas nas ruas ou de bater cabeça no poste em algum lugar em função da prática de mindfulness, principalmente uma que se chama caminhar com atenção plena, porque não é só sentado fazendo a respiração. A gente tem algumas outras práticas ativas também, movimento com atenção plena, caminhar com atenção plena. E esse foi um retorno muito grande que eles me deram, que a partir disso diminuíram os acidentes com eles nas ruas de São Paulo, que são todas esburacadas, até para a gente que enxerga, imagina para quem não enxerga. Né? É verdade. Tá? Então, esses são assim, alguns retornos em grupo. Pode ser a questão de depressão também, né, de casos de depressão que não teve recidiva, de ansiedade, que as pessoas conseguiram se controlar, ficaram mais controladas. Também de vestibular e concurso, de aumentar a atenção e concentração, né, onde os estudantes conseguiram se manter mais focados, fazer uma coisa de cada vez, né, e poder ter um rendimento melhor dos estudos, consequentemente, dos resultados das provas. Rosa, eu recebi uma pergunta do Sérgio Nunes. Eu preciso fazer um curso para autoaplicação ou posso aprender através de livros? Essa foi a minha experiência, né? Então, eu comecei através de livro, peguei um livro que tinha CD, e aí eu li o livro, praticava do jeito que ele estava dizendo, e assim, dá para fazer um pouco, mas aí que eu sentia falta, que eu falei, sozinha, algo está faltando. Sim. Eu não sabia identificar. Aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa para entender. Né? Eu acho que o curso é muito mais enriquecedor, eu acho que a gente aprende-se muito mais, até porque depois tem troca com o grupo, né? Você tira dúvidas, e cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, o livro ele é uma introdução, dá para você aprender um pouco, mas eu acho que a prática em grupo, ou até individual, com um profissional, é bem diferente. Acho que o livro serve para te aguçar, viu, Sérgio? Vai te aguçar, vai ter vontade de aprender mais. E vai chegar lá, com certeza. Exatamente. Né? Rosa, nós já estamos com 15 minutos só para a nossa entrevista aqui. Olha como passa rápido. Passa voando. Não é? Você tem alguma prática que você possa fazer com as pessoas agora? Claro, podemos fazer. Podemos fazer. Sim, claro. Fique à vontade. Vamos fazer a prática, então, uma prática da respiração. Deixa eu só ajeitar. Eu não sei se dá. Olha, quando nós fazemos uma prática sentado formalmente, né? Nós podemos fazer ou sentado numa almofada. Aqui eu até tenho, deixa eu ver se eu consigo pegar. Porque a gente chama. Essa daqui é uma almofada específica para meditação, tá? Chama Zapur. Sim, né? Por quê? Porque ela tem né? Ela é durinha, na verdade, tá? Ela é que ela tem uma altura boa, tá? E ela não afunda. Então ela é boa, mas assim, ninguém precisa comprar uma almofada e falar, não posso fazer em função de que eu não tenho uma almofada. É que sentando aqui na ponta, eu mantenho a coluna ereta sem fazer nenhuma tensão ou esforço, tá? Então, por isso que essa almofada, as pessoas que meditam muito acabam tendo. Mas, olha, quem não tem almofada pode fazer, hein, gente? Pode fazer, porque pode fazer lavando a louça, tomando banho e na cadeira, deixa eu baixar um pouquinho, assim como eu estou. Veja, deixa eu tirar um pouquinho essa almofada, que essa eu uso mais para atender. Não fazer isso, tá? Porque se eu fizer isso, eu vou estar relaxando, e a intenção não é de estar relaxando nesse momento, e sim de estar presente. Então, poder sentar de uma forma que eu mantenha assim. Dá para ver, Marta? Dá sim. Dá? As minhas costas, olha, minha coluna fica ereta, tá? Sem tensionar ombros, ou seja, né? Então eu mantenho a minha coluna, os pés apoiados no chão, tá? Para dar apoio para a coluna, com os pés um espacinho da mesma altura dos ombros. As mãos podem ficar espalmadas em cima da perna. Eu olho um ponto à frente, tá? Fixo nesse ponto, baixo um pouquinho o queixo,
tá? Porque se eu ficar assim, eu vou tensionar a cervical e aí vai dar dor. Então, baixar um pouquinho, porque essa parte fica relaxada. E aí eu convido vocês a... Isso, e nós colocamos assim, uma postura digna, né? Buscar uma postura digna para começar a prática. E aí eu convido vocês a arrumarem a postura, se posicionarem e se sentirem confortáveis, poder fechar os olhos ou deixar semicerrados, olhando para baixo. Nesse momento, apenas observar o pensamento, sem criticar, sem julgar, apenas percebendo o que você está pensando. Perceber seu corpo como um todo. Se há alguma sensação nesse momento. E não precisa mudar nada. Apenas observar. E assim, poder levar sua atenção gentilmente para a sua respiração, sem modificar nada. Observe como você está respirando. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. Vai observando, sem alterar nada. É normal que seu pensamento se distraia. Se isso acontecer, gentilmente traga de volta a sua mente para a respiração. Veja se consegue perceber se a temperatura do ar que entra é igual ao ar que sai. Se a expiração leva o mesmo tempo que a expiração ou não, lembrando que não há certo nem errado, apenas observe. Observe que partes estão envolvidas quando você respira. Quem que mexe mais? É a barriga, peito. Apenas observando, sem modificar nada. E percebendo o caminho que o ar percorre desde o momento que entra nas suas narinas, até chegar aos pulmões. E o caminho que ele percorre quando sai dos pulmões até chegar às narinas e ser devolvido para o meio. Caminhe junto com ele, observando. E se algum pensamento vier, não se preocupe, deixe ele passar e volte.
aonde você estava, prestando atenção na sua respiração. Apenas observe o ar entrando e saindo. E assim, agora você pode convidar todo o seu corpo para respirar junto com você. Inspirando, expirando. Tá sentindo todo o corpo respirando. Sentindo como está esse corpo, as sensações, os pensamentos. E gentilmente você pode se trazer de volta, abrindo os olhos. Muito bom! Delicioso! Que ótimo! Então, tem dias que é delicioso e tem dias que não será delicioso e está tudo bem. Né? Então, entender que o dia que não foi delicioso, não deixou de fazer, não deu errado, não foi nada disso. Sim. Apenas é o que é. Às vezes as coisas são boas e às vezes não tão boas. Né? Então, entender que mindfulness é isso, é o momento presente, aceitar como é. Né? Sem julgamento, sem crítica, é estar no presente e poder aceitar. Aceitar é uma palavra também difícil, não é resignação, tá? Aceitação é um processo que envolve ação para nós aceitarmos. Então, é desse jeito, tá? Então, hoje não foi tão bom? Ok, tá tudo bem. Tá? Então, não entendo no mito que as pessoas acham assim, eu não consigo meditar, né, praticar mindfulness porque eu não paro de pensar. Isso é mito. A gente consegue sim. Isso é só para budista? Não, não é. É para qualquer pessoa. Eu não consigo ficar quieta, não faz mal. Você vai se perceber. Né? E isso aumenta o autoconhecimento, gerando uma série de benefícios para a nossa vida como um todo. Nossa, sou muito grata, viu? Eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito esse seu saber. Eu espero que as pessoas pratiquem e se beneficiem muito, melhorando a saúde física, mental e social. Exato, porque uma coisa leva a outra, não é? Sim, claro. É uma engrenagem, na verdade, né? Uhum. Inclusive, Marta, essa questão que eu falei de relacionamento, né? Porque o mindfulness hoje está sendo muito usado no SUS, tá? Em empresas, em escolas. E uma das observações, principalmente em empresa, que melhora o relacionamento entre as pessoas. Por quê? A gente sai um pouco daquela questão ação-reação, de falou, bateu, levou, e a gente começa a parar para pensar antes de responder. Então, melhora muito o relacionamento por esse motivo. Tá? Porque maravilhoso. Para e pensa antes de responder. Isso serve para todas as situações de vida, né? Claro, sim. É na escola, é entre casal, é na família, entre amigos, né, na empresa. Exato. Então, isso melhora porque a reação, não é porque a gente sai do modo fazer para o modo ser, que nós colocamos no mindfulness, né? É sair do piloto automático e entrar no modo ser, que é o existir, é o aqui e agora. É a experiência mesmo, né? Experiência limpa, né? É praticar. Exato. Rosa, sou muito grata e eu espero poder contar com você outras vezes aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram muito da sua entrevista. Muito, porque são coisas que a gente precisa para o dia a dia, né? Para o nosso desenvolvimento pessoal, a gente precisa estar presente na vida. Senão a gente vive um universo paralelo que não tem fundamento, não é? Exatamente. Eu espero que realmente as pessoas possam se beneficiar, melhorar o estado geral de saúde. E eu que agradeço muito de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E você pode olhar
as redes sociais da Rosa, na descrição do vídeo. Pode ir lá e ver quantas coisas boas que ela posta nas redes sociais, coisas interessantes. Eu já fiz, ó, uma vasculha lá. Obrigada. E foi muito bacana. Então, eu quero que você também possa aprender com Rosa Mercado. Bom, Muito Rosa, obrigada. beijo no seu coração, gratidão. Para você também, Marta, eu que agradeço. Mesmo. Gratidão. Até breve. Até. E você que ficou conosco até agora, continue aprendendo. Abre espaço na sua vida para aprender, para praticar o que você aprende. Senão fica só uma informação. Traduza isso em conhecimento na prática diária. Tá bom? Até a próxima quarta. Tchau, Rosa. Obrigada. Tchau, Marta. Muito obrigada. Tchau.